É importante ter um microfone, né? Já ia começar a soltar grito aqui sem posicionar o microfone. E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Seguimos com a queda, rompemos os 42 mil dólares e tudo isso com algumas notícias que estão me preocupando, tal como eu comentei ontem. Hoje o nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada nessas notícias, além de estar dando uma olhada em alguns indicadores fundamentalistas e análise gráfica e sentimental do Bitcoin, como sempre. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar pra gente metralhar informação nesse canal. E eu demorei pra entrar, né? Mas se você não me conhece, não conhece o canal, queria te convidar a estar se inscrevendo. Aqui eu posto análises diárias aí do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas, sempre olhando pontos fundamentalistas, análise on-chain, gráfico e sentimental e tudo que esse mercado tem aí pra oferecer pra gente. E outra coisa extremamente legal de estar falando com vocês é que quinta que vem, às 19 horas, eu vou estar fazendo uma live com o Caio Caula, o cara do mercado, né? Um grande youtuber aí de price action, análise técnica clássica. E lá a gente vai estar atendendo pedidos ao vivo de altcoin, Bitcoin e tudo aí que você quiser. Então não se esqueça, né? Save the date, quinta-feira que vem, às 19 horas. E no mais, convido a todos vocês a estarem se inscrevendo nas minhas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo, né? Lá tem meu canal do Telegram, tem o meu Instagram, onde eu dou continuidade para as análises. Tô sempre postando em novidade, notícia, coisa nova quando sai. E também convidar todos vocês a estarem se inscrevendo aí no meu grupo 100% gratuito na plataforma chamada Slack, que o link está aqui embaixo na descrição. Beleza? Vamos começar aí falando de um pouquinho de notícia. Ontem eu comentei com vocês sobre a questão do Afeganistão, né? E como que poderia afetar o Bitcoin. Mostrei para vocês que o Cazaquistão ele é o segundo maior país, polo de mineração aí no mundo inteiro. E a gente tá vendo aí que tá tendo corte de internet devido às ondas de protesto, tá? Então olha só, depois que o país, né? Depois que a China declarou aí ilegais as atividades aí com o envolvimento de criptomoedas, a gente teve um refúgio dos mineradores chineses para o Cazaquistão que faz aí fronteira com a China. E agora ao longo dos últimos dias, né, descendo um pouquinho mais, a gente consegue ver que tá tendo uma onda de protestos lá no Cazaquistão, né? Eu mostrei umas fotos aqui ontem, mas eu posso estar passando aqui hoje para vocês estarem dando uma olhada como que a situação lá tá bem feia, galera. E o governo lá, ele é bem autoritário, por assim dizer, né? Então eles começaram ali falando sobre toque de recolher, sobre estado de emergência. E agora, né, olha só, sem internet, sem mineração, eles cortaram a internet lá do Cazaquistão, galera. Isso é uma coisa um tanto quanto preocupante, porque a gente está falando aí sobre a questão do poder computacional do Bitcoin e a própria rede e segurança, né? Então aqui tem até algumas ilustrações assim de empresas de mineração para vocês estarem dando uma olhada. Essas aqui foram as que se mudaram para o Paraguai, mas só para você ver a estrutura do pessoal que está por trás aí da mineração, né? Os mineradores no caso. São umas máquinas muito grandes, é muito poder computacional. Se você cortar a eletricidade, cortar a internet, você acaba com todo esse tanto de máquina, né? E com isso a gente já teve uma queda muito nítida aí no hash rate, que é o nosso poder computacional, que eu comento muito aqui com vocês, que é igual à segurança da rede. Então a gente estava aqui no dia 1º de janeiro nas máximas históricas, né? A gente viu o poder computacional chegar num nível assim altíssimo, nunca visto, mesmo com o banimento da China. E depois dessa questão do Cazaquistão e tudo mais, a gente está vendo uma leve queda, né? Uma leve não, foi uma queda até um tanto quanto acentuada, né? Então sim, isso é uma coisa que me deixa um tanto quanto preocupado, como eu comento para vocês, porque a gente tem a segunda maior potência de mineração do Bitcoin, não podendo minerar Bitcoin. A gente sabe que isso é igual à segurança da rede, né? A maior queda que a gente viu aí ao longo do ano de 2020 foi lá em maio, quando a China proibiu a mineração de Bitcoin e os mineradores foram obrigados a desligarem suas máquinas. Então a gente pode estar vendo algo similar no Cazaquistão, que são justamente os coitados dos mineradores que tiveram que sair da China e agora estão sofrendo de novo com governos autoritários lá no Cazaquistão. Vamos ficar de olho nisso porque isso me preocupa bastante, bastante mesmo, porque a gente está falando da segurança da rede e de um ponto fundamentalista que inclusive foi o motivo da maior correção que a gente viu ano passado, tal como eu comentei agora com vocês. Beleza? E passando como sempre no nosso Fear and Greed Index, a gente segue em queda, a gente segue em níveis de extremo medo, né? A gente está aqui bastante lateralizado nessa faixa aqui de extremo medo e tudo isso por causa dessas quedas aí que a gente vem vendo. Sempre lembrando que a volatilidade do mercado, né, fez o Bitcoin sair de extrema ganância e diretamente para extremo medo, cuja qual é a faixa que esse indicador ele está oscilando ao longo do mês de dezembro e agora no começo do mês de janeiro. Então é interessante, né, porque a gente sabe que o mercado ele está esticado e o mercado ele funciona como se fosse um estilingue, né? Imagina que está todo mundo vendendo, todo mundo vendendo, todo mundo vendendo, chegou aqui embaixo nos 40 mil dólares. Beleza, quem que vai vender agora?
Quem era para vender já vendeu lá em cima. Eu comento isso muito aqui com vocês. O risco-retorno está extremamente desfavorável para quem quiser atuar vendido e, consequentemente, essas pessoas elas não vão querer vender porque elas vão vender aí no prejuízo, né? Quem abriu posição de short já está com suas posições armadas, provavelmente está até fechando e a gente tem um ponto de suporte muito nítido. E o mercado aí em nível de extremo medo, e as pessoas desacreditando aí no Bitcoin, vendendo suas posições mesmo no prejuízo, faz com que a gente tenha que o preço ele fique barato, né? E a tendência do mercado é sempre ir se equilibrando. Então pensa comigo, se a gente tem ali o nosso topo em 69 mil, né? E desde então o Bitcoin só cai, chegou nos 40. O preço está barato, né? Se a gente pensar que 2 meses atrás ele estava valendo quase 70 mil e agora ele está valendo 40 mil, é uma bela de uma queda, por que não comprar agora? E é isso que esse indicador está mostrando para a gente, que agora é uma região interessante, falando em questão do sentimento, para estar pensando em investir em Bitcoin. Beleza? Olhando agora o nosso order book, né, como eu sempre passo aqui com vocês e também recetando ele como sempre para a gente ver aí uma gama maior aqui de pessoas, né, a gente consegue ver que a gente tem muito mais tokens alocados para compra do que para venda, obviamente porque o risco retorno está muito mais favorável para quem quiser atuar comprado, né. A gente tem pontos psicológicos aqui, números redondos que servem aí nitidamente de suporte e a gente tem já bastante tokens aqui alocados, né, nos primeiros 1% caso o preço caia. Então dos 42.200 até os 41.800 a gente tem quase que a quantidade total de tokens que a gente tem aí para venda até o preço chegar 4% para cima. Então tem muita gente que está querendo comprar face a essa queda e a gente vai passar tudo isso em sentimento do mercado, em análise gráfica para ver isso de uma forma mais detalhada, né? Aqui a gente só passa no order book para saber pontos de interesse. E a gente tem os 42 mil dólares redondo, que a gente já teve uma recuperada e já tem bastante tokens alocados aqui, e também os 40.500 e principalmente os 40 redondo, tá? Que se mostrou aí o suporte mais forte agora a curto prazo e vamos ver se segura, tá? Olhando o lado dos vendedores, a gente não tem tantos tokens alocados, porque como dito, o risco-retorno está extremamente desfavorável, tá? Eu imagino que os 45, caso a gente chegue perto, a gente vai ver mais tokens aí, porque é o nosso suporte que vai servir de resistência, porque tem muita gente presa ali. E mais para cima, 47, 48, 49, 50 mil dólares e principalmente os 52 mil dólares, que é o nosso topo prévio mais importante. E o suporte agora, que caso a gente queira ver realmente o Bitcoin bastante altista, a gente vai ter que passar por toda essa região, que não vai ser fácil. Tranquilo? Vamos passar também no nosso S&P 500 para ver o que está acontecendo. E ele segue meio que lateralizado, né? Sem grandes novidades, não vou me adentrar nisso porque tem bastante coisa para falar do Bitcoin, mas a gente teve aquela queda lá do Federal Reserve que eu expliquei bastante no vídeo de ontem. Inclusive, para quem não viu o vídeo de ontem, fica a dica aí, eu vou estar deixando ele em algum lugar aqui em cima para vocês estarem conferindo. Eu acho que fica desse lado, não sei, ou desse lado. E aí vocês vão estar me falando aí o que vocês acharam, né? Porque lá eu comentei do Cazaquistão, comentei do Federal Reserve, fiz uma análise bem legal aqui do nosso S&P 500, tá? Então não vou estar dando uma entrada muito grande nele aqui, mas a gente segue lateralizado porque a gente sabe que essas quedas elas acontecem assim, né? Mais de curto prazo, é na hora que anuncia, depois a gente costuma dar uma lateralizada. Então vamos ir acompanhando ele. E a nossa dominância, vamos ver como é que ela tá também, porque o Bitcoin caiu, né? E a gente sabe que quando o Bitcoin cai, a dominância tende a subir, tal como explicado de forma bem detalhada ontem também. A gente não teve ainda uma subida muito grande, né? A gente não chegou a inverter a tendência e nem testar os níveis mais altos da dominância. Mas eu imagino que caso o Bitcoin ele reverta, né, drasticamente entre um volume bom de compra aí, ou então caso a gente siga caindo, a tendência é que a dominância ela tenda a subir, porque o Bitcoin ele vai apresentar oportunidades, né? Logo, volatilidade. Então a gente pode ficar de olho, lembrando que a gente está muito esticado aqui na dominância e uma hora a gente vai precisar corrigir isso aqui num tempo maior, porque o capital foi em massa para as altcoins e eventualmente ele precisa sim ir voltar para o Bitcoin, né? Os investidores precisam rebalancear suas carteiras, então por isso que a gente está aqui numa fase de acumulação, por isso que os 39% é um ponto difícil de passar, porque as altcoins ficam extremamente esticadas, né? E abaixo disso a gente só tem aquela alt-season lá de 2017, que foi uma coisa surreal. E galera, sempre lembrando também da importância da gente passar dos 50%, que ressalta como que os investidores eles estão mais confiantes no Bitcoin do que nas altcoins, que são as moedas secundárias. Beleza? Bora para queda, bora para Bitcoin aqui. E a gente perdeu os 42 mil dólares, pessoal. Os 42 mil dólares de madrugada, né? Era o fundo do pânico, foi o fundo do pânico aqui que a gente teve em todo aquele flush no começo de dezembro. E tinha muita gente comprada, muita gente apostando na alta. E a gente viu esse tanto de liquidação, tá? E como a gente perdeu esse fundo do pânico, agora a gente já tem que ficar de olho em uma coisa.
Primeiro, região de suporte, né? Até os 40 mil dólares a gente tem bastante suportes aqui. Segundo, força e volume do Bitcoin, principalmente nos gráficos menores, né? Recapitulando, a gente teve toda aquela queda que eu comentei para vocês, divergência de alta, e sim, deram operações aqui de curto prazo, né? Quem se atentou ao vídeo aí e operou essa cunha, chegou a pegar aí uma valorização de 2,5% em um day trade, por exemplo, né? Operação aí rápida, mas como eu comentei com vocês, a maior probabilidade era que isso formasse um topo descendente e um gráfico menor, porque a gente seguiria na queda ainda mais, porque tinha muita gente apostando na queda, que a gente vai ver isso depois, do sentimento do mercado, né? Daqui a pouquinho. Mas então, pessoal, olha só, aqui rompemos, entrou o volume de rompimento, né? Tinha uma região muito nítida de suporte que segurava o preço aqui atrás, aí rompemos aqui e fomos testar os níveis mais baixos próximos aos 42 mil dólares. Risco retorno favorável, muitas pessoas atuaram compradas, fizemos um topo, criamos uma base de preço e aí voltamos a cair, caímos, rompemos os 42 mil dólares, achamos um fundo aqui juntamente com clímax no volume, coisa que não aconteceu aqui embaixo, né? A gente teve um volume aqui muito alto, mas devido ao rompimento dos 45 mil dólares, né? Porque a gente estava vindo de uma tendência consolidada há dias, galera, vários dias aí. A gente estava consolidado nessa região, desde o final de dezembro, na real, né? A gente estava aqui nos 45, 48, 45, 47, 46, rompemos, volume de rompimento. E agora, o que a gente vai ficar de olho? Tendência de baixa, nítida, né? Então a gente estava numa tendência de baixa, entrou o volume, vamos ver se esse ponto aqui vai servir de suporte, tá? O mais importante é que esse ponto sirva de suporte e que a força compradora ela se demonstre aí otimista o bastante para estar aí jogando o preço para cima, tá? Lembrando sempre para vocês que cada base de preço que a gente cria, né, são pessoas que estão presas e que vão servir de resistência. Então é muito importante que a gente passe desse topo aqui dos 43 mil dólares, tanto que o preço segurou nele por causa disso, porque tinha uma galera presa aqui. E quanto mais para cima a gente esticar, maior a probabilidade de formação de fundo ascendente e continuação dessa tendência. Segunda coisa que a gente vai ficar de olho, 45 mil dólares. 45 mil dólares se mostrou um ponto muito forte de suporte e como tinha muita gente utilizando isso aqui como ponto de compra, essas pessoas provavelmente vão utilizar como ponto de resistência, venda, liquidação e fechar suas posições aí para estarem saindo no 0 a 0. Então vamos ficar de olho nisso. Enquanto isso, a tendência do Bitcoin é basicamente baixa, pessoal. Tá em tendência de baixa sim, a gente veio aqui, caiu de 52 mil dólares, consolidou a bandeira de baixa, rompemos para baixo, fizemos outra bandeirinha de baixa aqui na região das médias, rompemos para baixo e temos os 40 mil dólares como ponto de suporte de imediato. Então vamos ficar de olho nisso, vamos ficar de olho se a gente consegue perder também esses 42 mil dólares para ver como que as pessoas vão atuar, né? Porque lembrem que o Bitcoin ele tá muito esticado, ele está extremamente desfavorável para se atuar vendido, então as pessoas aí vão aproveitar essas perdas de suporte para estar comprando Bitcoin e não vendendo. Beleza? Passando agora no nosso sentimento de mercado, o nosso long short ratio ele segue altíssimo, pessoal. A gente segue aí com 3 compradores para cada vendedor, né? E como eu comento para vocês, como eu comentei ontem aqui para vocês, é muito importante que esse long short ratio ele diminua, porque a gente vai ter liquidez aí na ponta vendedora também, ou então não vai ter tanta liquidez na ponta compradora. E a gente sabe também que ele parte do pressuposto que a maioria das pessoas que fazem trades, elas erram, né? Então se a maioria está apostando na alta, mesmo o Bitcoin está em cenário baixista, essas pessoas elas tendem a errar. E a gente consegue ver isso nitidamente aqui nas nossas liquidações, né? Que desde lá de trás, e eu venho comentando isso com vocês, a gente tem uma série de liquidações. Sério, galera, é muita liquidação mesmo, né? Que eu até aumentei a escala para ver os milhões de liquidações que teve. Mas olha só, se a gente olhar lá desde aqui dos 46 mil dólares, a gente teve um fundo, teve liquidação. Aí viemos, perdemos esse fundo, tivemos mais liquidação. Aí mais para frente, né? Perdemos esse fundo, tivemos mais liquidação, fizemos um próximo fundo provisório. Aí agora de madrugada perdemos de novo esse fundo, tivemos mais liquidação. E por que isso acontece? Porque tem pessoas que seguem acreditando na alta do Bitcoin, mesmo ele estando caindo igual um desenfreado. Então vamos ficar de olho nisso. Muito cuidado, né? E a gente está vendo também o nosso Open Interest, né? Por último, mas não menos importante, em queda. Ou seja,
Essa diminuição no nosso long short ratio significa que de fato esses compradores eles estão sendo liquidados, estão fechando suas posições, e isso diminui, de certa forma, né, diminui a liquidez do mercado, né? Ou seja, a gente vai ver menos pessoas sendo liquidadas à medida que o preço cai. E tudo isso, né, mesclado com o risco retorno está favorável para se atuar comprado e o preço já está bastante esticado para os vendedores. Mas ainda assim, vamos ficar de olho porque tem 3 compradores para cada vendedor e logo tem muitas pessoas ainda que podem ser liquidadas, jogar o preço para baixo e está apresentando excelentes oportunidades para a gente, tal como a gente viu aí essa madrugada e eu comentei ao longo do dia de ontem com vocês. Beleza, galera? Considerações finais aqui, né? A gente segue numa tendência de baixa muito nítida. Quem não está sem posição nenhuma é ir buscando pontos aí redondos, né? Pontos de liquidação aqui, o nosso sentimento do mercado, para estar buscando algumas acumulações, uma vez que o risco retorno está extremamente favorável, tá? Ao passo de quem está muito comprado, cara, tenta vender posição aí onde você conseguir fazer uma parcial. É extremamente importante você estar com o capital liberado agora nessa hora, porque a gente está em tendência de baixa e quanto mais baixo tiver o preço, melhor vai ser a sua compra. Eu sigo nas minhas posições de swing, né? Eu tomei um stop aqui com parte da posição nos 42 mil dólares e tinha ordens, ainda tenho ordens escalonadas aqui para baixo, mas sem problema, já peguei algumas ordens aqui e como a gente tem aí vários compradores para cada vendedor, eu ainda estou confiante em deixar alguma dessas ordens à medida que o preço cai. E sempre que a gente fizer um movimentozinho de alta, eu vou estar buscando parciais para estar liberando mais capital caso o preço volte a cair. A minha estratégia é essa, né? Eu estou sempre comprado e sempre vendido, você sabe muito bem. E essa é uma estratégia que funciona muito bem em momentos de muito pânico, em momentos de muita euforia. Porque caso o preço continue caindo, você vai ter capital para estar comprando mais, ao passo de que caso tenha uma reversão de preço, você está comprado o suficiente para você não estar de fora. E aí você vai esperar formar outras bases de preço para estar aí fazendo suas parciais e fazendo suas reentradas, sempre abaixando seu preço médio, sempre gerenciando seu risco, de forma que talvez não seja a estratégia de trader mais lucrativa, né? Compra aqui, alvo ali, stop aqui, beleza, você vai ter 100% daquela posição ali e aquele lucro que você já espera. Mas eu vou estar sempre crescendo o meu capital aí ao longo prazo e tá sempre aí em caso de stop eu saio no lucro, então eu estou sempre crescendo a minha banca e para mim isso que importa aí na hora de se investir. Você está fazendo um investimento seguro, um investimento aí que caso você seja estopado você está protegido e ao passo de que caso o mercado continue subindo você também siga lucrando, beleza? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você não me conhece e não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo que eu posto análises diárias como essa, sempre comentando de pontos fundamentalistas, análise on-chain, análise gráfica, sentimental e tudo que esse mercado aí tem para oferecer pra gente. No mais, como sempre, convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição, e também o meu canal do Slack, né, 100% gratuito, que o link também tá aqui embaixo. Beleza? Eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana, beleza? E vamos ficar de olho em todos esses pontos que eu comentei do Bitcoin, volatilidade, long short ratio e principalmente a questão do Cazaquistão. Demorou? Tamo junto, galera!